Te abençoe, você pode sentar. Vamos passar as salvas. Eu só precisaria de 2 irmãos aqui para tirar o púlpito, que a gente vai ter a apresentação do Ministério de Louvor e depois das crianças, da Igreja da Criança. Pode botar ali embaixo, ali, acho que fica mais fácil. Amém. Bom dia, igreja. Hoje é um dia muito especial, dia de Páscoa. Deus, nosso Jesus, venceu a morte, venceu a cruz por amor a nós, amém? E também é um dia especial, que é aniversário da nossa Claudinha. E nós estamos aqui para louvar e engrandecer o nome do Senhor, devolver para Ele toda a adoração que Ele merece por esse dia tão especial e por todos os dias das nossas vidas, amém?
pode se sentar. Eu gostaria de falar rapidamente uma coisa que Deus colocou no meu coração, que é acerca da seca. Eu estava essa semana em casa meditando na palavra de que Jesus não chega atrasado. Ele chegou na cruz na hora certa para nos salvar. E tem uma goiabeira no meu quintal. E acabou a época de goiabas, né? Então a árvore está toda seca, folhas secas. Estamos no outono, né? Então as folhas estão caindo. E aí Deus me deu essa palavra porque eu estava meditando que tudo está nas mãos dele, que ele faz do deserto florescer, ele faz árvores nascer na rocha. E quando eu olhei para aquela goiabeira, tinha uma goiaba linda, linda. Eu falei até para lá, falei assim, uma remanescente. Mas o Senhor me mostrou que em meio à sequidão, Ele se faz presente, Ele traz vida. E Ele nos trouxe vida na cruz quando Ele se entregou por nós. E Ele não chega atrasado, irmãos. Eu não sei o porquê que eu estou falando isso, não sei o que você está passando, mas Jesus não chega atrasado, Deus não chega atrasado, é na hora certa, e na hora certa vai florescer. Amém? Igreja da Criança? Elaine? Elaine, vai usar microfones? Não.
Amém. Vamos ficar de pé, orar pelas nossas crianças. Amém? Que bênção, né? Glória a Deus. Que Deus seja louvado. As professoras também, os coordenadores. Cadê o pessoal da Igreja da Criança? Pode vir aqui também. Todo mundo da Igreja da Criança pode vir. Que são essas pessoas que fazem esse trabalho acontecer, né? Isso. Já pode sair daqui a pouquinho. Já vim, já resolvi o que tinha que resolver. Agora eu vou embora. Amém. Estenda as suas mãos para cá, meus irmãos. Vamos pedir a Deus que abençoe. Senhor Jesus, muito obrigado, ó Pai, pelo trabalho que essas pessoas, nossos irmãos e irmãs fazem para não somente cuidar de crianças, mas ensiná-las a Tua palavra, Senhor, de acordo com a idade de cada uma delas. Que o Senhor continue derramando unção, dons e talentos sobre eles. Também pedimos que o Senhor abençoe essas crianças, Pai, que elas tenham a presença do Teu Espírito Santo, Senhor, que continuem sendo abençoadas, que possam crescer na Tua igreja, nos Teus caminhos, Senhor, aprendendo a Tua palavra, para que quando chegar o momento, sejam instrumentos valorosos nas Tuas mãos, ó Pai. Nós, como igreja do Senhor, os abençoamos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus, e que a igreja do Senhor diga amém. Deus abençoe. Amém? Glória a Deus. Amém. Você pode sentar. Obrigado. Amém, meus irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, a partir do versículo 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, a partir do versículo 16. A palavra do Senhor diz assim: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso falava na sinagoga com os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, com os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos discutiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? Outros diziam: parece pregador de deuses estranhos. Diziam isso porque Paulo pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, levaram-no ao Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que você ensina? Pois você nos traz aos ouvidos coisas estranhas e queremos saber o que vem a ser isso. Acontece que todos os de Atenas e os estrangeiros residentes não se ocupavam com outra coisa senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos, porque andando pela cidade e observando os objetos de culto que vocês têm, encontrei também um altar no qual aparece a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Pois este que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas.
nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem Deus, se porventura tateando possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos poetas de vocês disseram, porque dele também somos geração. Portanto, visto que somos geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora Ele ordena a todas as pessoas, em todos os lugares, que se arrependam. Porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu, e deu certeza disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns zombaram e outros disseram: a respeito disso, ouviremos você em outra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se juntaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, e uma mulher chamada Dâmaris, e com eles mais algumas pessoas. Senhor, nos abençoe através da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações, que o Senhor possa nos mostrar o caminho pelo qual nós devemos andar para não nos desviarmos da Tua vontade, Senhor, nem para a direita e nem para a esquerda. Louvado e bendito seja o Teu nome para todo sempre, e que a igreja do Senhor diga amém. Meus irmãos, Paulo aqui estava em Atenas, esperando alguns outros discípulos chegarem. Eles estavam numa viagem missionária e, pregando o evangelho, sofreram perseguição. Então, alguns apóstolos, alguns discípulos de Cristo acharam por bem Paulo ir a Atenas e aguardar enquanto eles terminavam o trabalho naquelas outras cidades. E Paulo estava lá aguardando a chegada deles. E o texto nos diz no versículo 16 que a idolatria dominante daquela cidade começou a revoltar o apóstolo Paulo. E por causa disso, ele decidiu fazer alguma coisa. Enquanto ele estava esperando os outros irmãos chegarem, no versículo 17, diz que Paulo tomou uma atitude. O que foi que ele fez? Está aqui na tela. Enquanto ele estava aguardando, ele ficou revoltado com a idolatria daquela cidade. Ele começou a fazer o quê? Começou a falar na sinagoga. Ele começou a ir para as sinagogas e começou a falar da palavra de Deus para os judeus, para os gentios piedosos e também na praça, todos os dias. Ou seja, Paulo, diante da sua revolta, ele tomou uma decisão. Ele começou a pregar o evangelho, ele começou a pregar a palavra na sinagoga, na praça, onde ele tinha oportunidade. E quando Paulo começa a pregar o evangelho para aquelas pessoas, isso começa a despertar a curiosidade de algumas pessoas importantes. No versículo 18, diz que algumas pessoas vieram ouvir o que Paulo estava pregando. Quem é que veio? Já pensou, irmão, você pregando o evangelho numa praça, daqui a pouco chega um filósofo, uma pessoa erudita. Aí você vai falar assim: meu Deus, e agora o que é que eu faço? Olha, chegou o fulano, chegou a ciclana, chegou esta pessoa importante. Sabe o que Paulo fez? Paulo continuou pregando. Não se importou com quem estava ali, porque Paulo estava pregando a palavra em nome do Senhor Jesus.
E ali diz que Paulo começou a falar também para esses homens, continuou, melhor dizendo, pregando o evangelho, e esses homens começaram então a discutir com ele, a perguntar as coisas, porque chegaram a chamar Paulo de tagarela, de tanto que Paulo estava pregando. Mas preste atenção, qual era a pregação de Paulo? O que Paulo pregava? Qual era a mensagem de Paulo? Está escrito no texto. Paulo pregava o quê? Paulo pregava o quê? Jesus e a ressurreição. Esta era a mensagem de Paulo. Paulo pregava Jesus e pregava o quê? A ressurreição. Esta era a mensagem, esta era a pregação. E aí no versículo 19, como eles não estavam entendendo o que Paulo estava dizendo, ou melhor, não estavam compreendendo que Deus era esse que Paulo estava pregando, porque Atenas era uma cidade de muitos deuses. Tanto é que Paulo foi levado a um lugar chamado no versículo 22 de Areópago, um local de adoração a muitos deuses. E aquela pregação de Paulo, ela não mexeu apenas com os filósofos epicureus ou com os estoicos. Aquela pregação de Paulo, e o que Paulo estava pregando? Já esqueceu? O que Paulo estava pregando? Jesus e a ressurreição. Aquela mensagem mexeu com os filósofos, e aquela mensagem mexeu com a cidade inteira. Versículo 21. Acontece que todos os de Atenas e os estrangeiros residentes não se ocupavam com outra coisa senão o quê? Paulo se tornou o quê? O assunto da cidade. Por quê? Porque a revolta dele, a revolta contra a idolatria, o fez fazer o quê? Pregar o evangelho. E o que Paulo pregava? Jesus e a ressurreição. Então a revolta que poderia fazer Paulo ir embora daquela cidade, pelo contrário, fez com que Paulo pregasse o evangelho. E aí aquelas pessoas começaram a falar sobre a pregação, e de repente Paulo se tornou o assunto da cidade. Todo mundo só falava na pregação que Paulo estava fazendo, na sinagoga e na praça. Então, no versículo 22, melhor dizendo, no versículo 19, diz que eles tomaram então, versículo 19, eles tomaram então Paulo e levaram ele para o Areópago, dizendo, quem sabe assim a gente pode aprender que doutrina nova é essa. E lá no versículo 22, Paulo então se levanta no meio do Areópago. Paulo era um homem instruído, Paulo era um homem que sabia falar, era eloquente, ele foi criado aos pés de Gamaliel, um homem muito sábio. Então, quando Paulo é levado lá para o meio do Areópago, onde tem muitas divindades ali retratadas em artes feitas por homens, Paulo então se levanta no versículo 22, no meio deles, e diz: senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante o quê? Muito religiosos. O problema é que a religiosidade não salva ninguém. Religiosidade não salva ninguém, porque há pessoas que vão à igreja apenas para cumprir uma formalidade. Há pessoas que vão à igreja apenas para bater o ponto, Deus está me vendo aqui, olha Senhor, lá no dia do juízo, lembra que eu ia na igreja todo domingo. Ou então pessoas vêm, o que é pior, vêm para o pastor ver que veio. Paulo diz, eu percebo que em tudo vocês são bastante religiosos. Por quê? Porque andando pela cidade, versículo 23, e observando os seus objetos de culto, eu vi muitas coisas. Porque eles procuravam ter deuses de várias nações, porque era uma cidade que passava muita gente. Então, qualquer pessoa que passasse ali poderia ver a sua divindade e adorar a ela. E eles colocaram lá um altar,
para servir de genérico. Ou seja, a pessoa chegou aqui na nossa cidade, não encontrou o Deus dela, então tem esse altar aqui, que é ao Deus desconhecido. Cheguei aqui, procurei minha divindade, não encontrei, eu vou me prostrar aqui diante desse altar mesmo, que aqui eu resolvo o meu problema. E aí Paulo pega aquele gancho e diz: olha, eu percebo que vocês são muito religiosos, porque eu andei pela cidade, eu observei os objetos de culto de vocês, e eu encontrei essa inscrição: ao Deus desconhecido. Pois bem, esse Deus que vocês não conhecem, mas adoram, é esse Deus que eu vim anunciar. Então ele começa a pregar e falar. Ele estava falando de Jesus e da ressurreição. Aí agora no versículo 24, ele volta a Gênesis e ele começa a dizer quem é esse Deus. Quem é o Deus que eu estou apresentando a vocês? O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe. Ele é o Senhor do céu e da terra. Ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Versículo 25, ele não é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, porque ele não precisa de nada. Ele é que dá tudo. Ele dá a todos nós a vida, a respiração e tudo mais. No versículo 26, ele diz que de um homem só ele fez todas as... Então veja como é que Paulo, na sua inteligência dada por Deus, ele começa falando de Jesus e da ressurreição, ele chama a atenção da cidade, e aí ele é levado para um lugar, e ele pega lá um altar, que era o Deus desconhecido, e ele começa a apresentar quem? O Deus de Israel, o Senhor Todo-Poderoso. E aí ele fala: de um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face na terra, fixou os tempos e os limites da sua habitação. Versículo 27, para que Deus fez tudo isso? Para que o homem foi criado? O homem foi criado para a glória de Deus, e Deus fez tudo isso, Paulo dizia, para que as pessoas possam buscar a Deus, e se buscarem, possam encontrá-lo, porque Deus não está longe de nós. Você pode dar uma glória a Deus? Deus não está longe, Deus está perto daqueles que o buscam. Você pode dizer amém? E é isso que Paulo está pregando aqui em Atenas. Esse Deus que vocês não conhecem é o Deus Criador, é o Deus que fez todas as coisas. E por que ele fez tudo isso? Para que quando você o busque, você o encontre. E ele estava dizendo: vocês também podem encontrá-lo. Por quê? Versículo 28, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Por quê? Porque somos geração dele. Veja como é que Paulo vai desenvolvendo o argumento, veja como é que Paulo vai desenvolvendo o seu discurso, veja como é que ele vai envolvendo as pessoas, começando com Jesus e a ressurreição, e depois discorrendo sobre a obra da criação, apresentando a Deus, apresentando o que ele fez. E aí ele começa a concluir, versículo 29, portanto, visto que os seus próprios poetas disseram, e aí Paulo ele pega algo da cultura e traz para a sua mensagem, visto que os seus próprios profetas, seus próprios poetas, disseram que nós somos geração de Deus, então visto que nós somos geração de Deus, versículo 29, nós não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ou seja, o Deus que eu estou apresentando não pode ser copiado. O Deus que eu estou apresentando a vocês não pode ser esculpido numa pedra, ou ser feito no ouro ou na prata, ou seja lá no que for. Agora, eu tenho uma boa notícia para vocês, disse Paulo. Vocês criaram essas estátuas, vocês criaram este lugar, vocês adoraram a outros deuses. Versículo 30, mas o Deus que eu estou apresentando a vocês, ele não levou em conta os tempos da ignorância. Percebe como é que Paulo está apresentando o Evangelho? Ele começa com Jesus, a ressurreição, depois ele começa a apresentar a quem Deus é, ele pega algo da cultura local e traz para a sua mensagem, e depois ele fala: olha, mesmo que vocês tenham errado esse tempo todo, eu tenho uma boa notícia, Deus não leva em conta os tempos da ignorância, e essa é a nossa maior esperança, amém, irmãos? Se Deus fosse levar em conta aquilo que nós fizemos antes de conhecer a Cristo, o que seria de nós?
Já parou para pensar? Se Deus levasse em conta as coisas que nós fizemos antes de conhecer a Cristo, nós nem poderíamos estar neste lugar, sim ou não? Mas Paulo está dizendo que Deus não leva em conta os tempos da ignorância, ou seja, Deus não leva em conta o tempo em que a gente ignora a presença de Deus. Mas Ele dá uma ordem. Deus não leva em conta o seu passado, amém? Deus não leva em conta o que você fez, mas Ele ordena. Paulo diz, mas agora Ele ordena. E qual é a ordem que Deus dá? A todas as pessoas, em todos os lugares. Qual é a ordem que Deus dá? Arrependimento. Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas Ele dá uma ordem. Para entrar nesse reino, para servir a esse Deus, você precisa se arrepender. E aí talvez aquelas pessoas perguntassem, espera aí Paulo, por que eu preciso me arrepender? Tudo bem, eu entendi que você apresentou esse Deus, você falou dele, você disse que Ele criou todas as coisas, que Ele criou os céus e a terra, que Ele não pode ser retratado por mãos humanas. Você está dizendo que Ele não vai levar em conta esse período da nossa ignorância, mas Ele dá uma ordem para nos arrependermos. Por que nós temos que nos arrepender? Versículo 31. Porque Deus estabeleceu o que, igreja? E infelizmente a igreja do Senhor está esquecendo disso. Deus estabeleceu um dia em que julgará. O Deus de amor, o Deus de misericórdia, o Deus que ama em todo o tempo, esse mesmo Deus escolheu um dia em que Ele julgará. E Ele julgará o quê? O mundo inteiro, com justiça, por meio de quem? De um homem que Ele escolheu. Quem é esse homem que Deus escolheu para julgar o mundo no dia que Ele determinou? Paulo fala que este homem é quem? Este homem é aquele que Ele ressuscitou dentre os mortos. E quem ressuscitou dentre os mortos? Jesus. Versículo 32, quando Paulo fala sobre a ressurreição, o que o texto nos diz? Que aqueles homens, provavelmente os filósofos, que estavam escutando a mensagem, que estavam até ouvindo o que Paulo estava falando, quando Paulo começa a falar em arrependimento, por causa do dia do juízo e do julgamento, aqueles homens começaram a zombar. Alguns zombaram e outros disseram, a respeito disso, nós vamos ouvir você em outra ocasião. E aí no versículo 33, o que Paulo fez? Paulo foi lá no Areópago, pregou o Evangelho, e depois que ele terminou de pregar o Evangelho, o que aconteceu? Paulo foi embora. Agora preste atenção, meus irmãos. A palavra de Deus nunca volta vazia. A mensagem da cruz sempre alcança o seu objetivo. Versículo 34. Houve, porém, o quê? Alguns homens que fizeram o quê? Se juntaram a quem? A Paulo. E eles se juntaram a Paulo somente? Eles creram. A palavra de Deus nunca volta vazia. Eles creram. E entre eles estava quem? O responsável do Areópago. Aquele que tomava conta daquele lugar cheio de divindades. Aquele homem creu no Senhor, irmãos. A mensagem da cruz alcançou o coração daquele homem. Assim como a mensagem da cruz alcançou aquele carcereiro que queria se matar. Quando a mensagem da cruz alcança o coração de uma pessoa, aquela pessoa nunca mais vai conseguir ser a mesma. Porque a mensagem da cruz, ela muda quem nós somos.
E se juntou a eles, entre as pessoas que se juntaram a eles, dentre as pessoas se juntaram Dionísio e uma mulher chamada Dâmaris, e com eles mais algumas pessoas. E aí você vai me dizer assim: mas pastor, ok, eu entendi tudo que o senhor falou, mas o que isso tem a ver com Páscoa? O que é a Páscoa? De olhos vermelhos, pelo branquinho. É isso? Né? O que é a Páscoa? O que é a Páscoa? O que é a Páscoa, gente? Ressurreição, morte, ressurreição, morte. O que mais? Comer chocolate? A Páscoa, ela foi estabelecida dentro de um contexto. Êxodo capítulo 12, versículo 21. Moisés chamou quem? Todos os anciãos de Israel. E lhes disse o quê? Escolham e peguem o quê? Olha aí. A Páscoa, para celebrarmos a Páscoa adequadamente, se fôssemos celebrar de acordo com o Antigo Testamento, tinha que ter o quê? Cordeiro. Escolham e peguem cordeiros para as famílias de vocês e matem esses animais para quê? Então, o que é a Páscoa? O que é a celebração da Páscoa? A morte de quem? Do cordeiro. A morte do cordeiro serviu para quê? A morte daqueles cordeiros, lá no Antigo Testamento, serviu para quê? Para celebrar a Páscoa. Agora, versículo 22. Peguem ramos de isopo, molhem no sangue que estiver na bacia e marquem o quê? A viga superior da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia, e que nenhum de vocês saia da porta da sua casa até... Versículo 23, por quê? Porque o Senhor passará para quê? Para matar os egípcios. Quando, porém, enxergar o sangue na viga superior da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará por cima da porta e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para... Então, o que era a Páscoa? O cordeiro morreu para que o primogênito daquela casa vivesse. Cordeiro que aquela família matou, que foi consumido pela família, aquele cordeiro foi preparado para ser comido com pão sem fermento e ervas amargas. Aquele cordeiro morreu e o sangue daquele cordeiro marca a porta para que o anjo destruidor do Senhor passe por cima daquela casa. Mas o anjo destruidor não passou por cima da casa de quem? De Faraó. E o filho primogênito de Faraó, o herdeiro do trono, ele morre. E o que acontece em seguida? Liberdade. Então a Páscoa que nós precisamos celebrar, ela tem que ter um cordeiro que deu a sua vida, e pelo sangue do cordeiro a nossa vida foi preservada, mas ela não foi preservada de qualquer maneira, ela foi preservada em liberdade. Você pode dar um glória a Deus por isso? Esta cerimônia foi celebrada durante muitas gerações,
porque Moisés recebeu a instrução do Senhor e o povo de Israel vinha repetindo essa celebração. Até que em Mateus capítulo 26, versículo 26, pode colocar na tela, por favor. Em Mateus 26, 26, Jesus celebra a Páscoa com quem? Com quem? Com os discípulos. E aí, enquanto comiam, Jesus pegou o quê? Um pão, e abençoando-o, partiu e deu a quem? Aos discípulos, dizendo: tomem, comam, isto é o meu. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Bom, no Antigo Testamento tinha o pão sem fermento, tinha ervas amargas e tinha o cordeiro para comer. Jesus sentou aqui com seus discípulos, tinha o pão, tinha o vinho, mas cadê o cordeiro? Cadê o cordeiro? Nessa ocasião, Jesus não tinha morrido. Amém? Todas as outras famílias judaicas que estavam celebrando a Páscoa, provavelmente estavam celebrando aos moldes do Antigo Testamento. Só essa celebração aqui foi diferente. Aqui não tinha um cordeiro. Jesus não fala do cordeiro. Por quê? Porque ele era o cordeiro. O sangue dele não iria mais para os umbrais das portas, mas iria marcar as nossas vidas. E através do sacrifício dele na cruz, nós seríamos livres do pecado. Então, Jesus celebra a Páscoa, o sangue de Cristo foi derramado na cruz, e Jesus assume o lugar do cordeiro. Lá no Antigo Testamento, o povo foi liberto da escravidão do Egito. Aqui, nós fomos libertos da escravidão do pecado. Romanos capítulo 10, versículo 8. Para que isso? Pastor, por que eu tenho que me lembrar dessas coisas? E na quinta-feira, eu disse que nós iríamos hoje falar sobre o aspecto prático da Páscoa. Por que nos lembrarmos da Páscoa? Por que continuarmos celebrando esta data? Se Jesus já morreu, se ele já ressuscitou, se ele já reina, por que eu tenho que celebrar essa data? Romanos capítulo 10, versículo 8. Porém, o que se diz? A palavra está onde? Perto de você. Aonde está a palavra? Na sua boca e no seu coração. Isto é, a palavra da fé que nós pregamos. Paulo está escrevendo à igreja em Roma. E aí vem o motivo. Por que nós temos que continuar celebrando a Páscoa? Porque a Páscoa é a base da pregação do Evangelho. O que é que Paulo pregou em Atenas? Já esqueceram. Qual era a mensagem de Paulo lá em Atenas? Jesus e a ressurreição. De onde ele tirou isso? De onde Paulo tirou isso? Da Páscoa. O Cordeiro de Deus morreu e ressuscitou. Por que Paulo tinha que pregar aquilo? Aqui fica claro. Porque se com a boca você confessar. Quem? Se com a boca, versículo 9, perdão, acho que não passou, né? Versículo 9. Se com a boca você confessar quem? Jesus como quê? Preste atenção nisso. A base da pregação é o que aconteceu na cruz. A mensagem da pregação é a cruz, a morte e a
ressurreição. Mas para que isso mude vidas, a mensagem precisa ser pregada e quem está ouvindo a pregação precisa crer. Lá em Atenas, alguns zombaram, sim ou não? Alguns foram embora debochando, mas alguns creram. Dionísio e Dâmaris entre eles. E olha o que Paulo fala aqui: se com a boca você confessar quem? Jesus como quê? Então com a boca eu preciso confessar Jesus como meu Senhor. E com o coração eu preciso crer. Crer no quê? Crer no quê? Que Ele ressuscitou. Está escrito aqui. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que o que aconteceu? Que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Então a salvação depende do que aconteceu na cruz. E é por isso que nós continuamos celebrando a Páscoa, porque a Páscoa fala do Cordeiro que morreu e ressuscitou. É isso. É isso. Se não pregarmos a palavra, se não pregarmos o Evangelho, como pessoas crerão e se converterão? Então a Páscoa não é apenas uma celebração, onde a igreja se reúne para apenas celebrar, não, nós temos que aprender que o que aconteceu na Páscoa, estabelecida por Cristo, na sua última ceia, é a base da mensagem da igreja. O que você está pregando, Paulo? Eu estou pregando isso aqui, ao Deus desconhecido. É esse Deus que eu estou pregando. Eu estou falando sobre o Filho dele que morreu e ressuscitou. Eu estou falando sobre o Deus que criou todas as coisas. Eu estou falando do Deus que nos dá vida e nele nós existimos, vivemos e respiramos. Versículo 10. Porque com o coração se crê para o quê? Para a justiça, e com a boca se confessa para a... Se você não crê em Jesus de todo o teu coração, você está longe da vida eterna. Se você não crer e confessar Jesus Cristo como Senhor da sua vida, você está longe da vida eterna. Ser membro de uma igreja não salva você. Religiosidade, lembra que eu falei aqui no início? Paulo disse aos Atenas: eu vejo que vocês são muitos religiosos. Religiosidade não salva ninguém. O que salva é crer e confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E aí sim, ao crer e confessar Jesus, você certamente entrará no corpo de Cristo. E você certamente não deixará a presença do corpo de Cristo. Versículo 10 então: porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a... Versículo 11: pois a Escritura diz o quê? Todo aquele que nele crê não será o quê? Envergonhado. E aí Paulo diz que quando a pessoa crê em Jesus, quando a pessoa tem a sua vida transformada, versículo 12, já não há mais distinção, porque Deus não faz acepção de pessoas. Não há mais judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos e rico para com todos os que o invocam. Versículo 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor é salvo. Aí vem o versículo 14, como porém invocarão em quem não? E como crerão naquele que de nada ouviram? E como ouvirão? Quem é que tem que pregar, irmãos? Quem é que tem que pregar o Evangelho? A igreja. A Páscoa deveria nos lembrar da morte e da ressurreição e deveria nos fazer desejar pregar isso para todas as pessoas que a gente encontrar. Ah, pastor, eu fui no culto, eu participei da Santa Ceia, que bênção! Mas a Páscoa não é para agradar você. A Páscoa não é para celebrar você. A Páscoa é para nós nos lembrarmos do sacrifício de Cristo e irmos lá para fora proclamar o Evangelho.
Versículo 16. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Vimos lá em Atos 17. Paulo pregou, todo mundo creu? Não. Nem todos vão crer. É a parábola que Jesus falou sobre as sementes lançadas no caminho, né? Algumas vão dar fruto, outras não. Mas nós não podemos parar, porque no versículo 17, Paulo diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Cristo. Por isso, meus irmãos, a Páscoa é tão importante para a igreja, porque a Páscoa nos faz lembrar de que Jesus ressuscitou, e a ressurreição de Cristo é a mensagem da igreja. Alguns vão debochar, outros vão falar mal, outros vão dizer que nós somos tagarelas, mas alguns vão crer. E nós precisamos entender isso. Por quê? Porque, meus irmãos, através do que Cristo fez na cruz, um novo e vivo caminho se abriu diante de nós. Hebreus capítulo 10, versículo 19. Foi somente pelo sacrifício de Cristo que nós hoje podemos estar aqui. Por quê? Portanto, meus irmãos, tendo o quê? Ousadia para entrar onde? Mas para entrar no santuário com ousadia, eu preciso do quê? Eu preciso ser coberto, lavado pelo sangue de Jesus. Versículo 20, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne. E aqui o autor dos Hebreus está lembrando de na hora da morte de Cristo, o véu do santuário se rasgou. Versículo 21, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Versículo 22, tendo Jesus como esse grande sacerdote, o que a gente pode fazer agora? Agora a gente pode nos aproximar. Com o quê? Com um coração sincero, em plena certeza de fé. Meus irmãos, a vida cristã não é uma vida para ter dúvidas. Nós somos chamados a uma plena certeza de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura, guardemos, versículo 23, guardemos firme o quê? Aquilo que você confessou. Sem vacilar, você precisa guardar e crer até o fim, porque aquele que prometeu é fiel. Ele não falha, ele não erra o alvo, ele não se atrasa, ele cumpre o que promete. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, eu preciso guardar a minha confissão de fé. Eu preciso permanecer fiel àquele que é fiel a mim. Segunda coisa que Paulo fala aqui, versículo 24, além de guardar firme a nossa confissão de fé, nós precisamos cuidar também de nos animarmos e animarmos uns aos outros. Não se trata apenas de quem eu sou, mas se trata de quem nós somos, e nós somos o corpo de Cristo Jesus. Então eu tenho que animar o meu irmão, eu tenho que animar a minha irmã, e não lançar palavra de desânimo. Em vez de você falar assim, a pessoa está um tempo sem vir à igreja, aí você fala assim, irmã, quanto tempo que você não vem à igreja? Isso é uma palavra de ânimo? Não, Paulo está nos chamando a quê? A animar pessoas. Se a pessoa está um tempo sem vir à igreja, quando você encontrá-la, você fala assim, minha irmã, que alegria ver você na casa de Deus. Meu irmão, que saudade eu estava de você, como é bom te ver na casa do meu pai. Você percebe a diferença? Mas a igreja hoje não anima os outros porque pensa só em si mesmo. Paulo está nos chamando a cuidar dos outros. Paulo está nos chamando a animar os outros. Nós temos que nos alegrar, irmãos, pelas ovelhas perdidas que voltam à casa do Pai. Temos que nos alegrar. Então, primeira coisa, versículo 23. Guardar firme a nossa confissão. Se você puder guardar de tudo que eu falei nessa mensagem, guarde essas coisas que eu vou dizer agora. Primeiro, guarde firme a sua confissão de fé. Segundo, versículo 24, anime o próximo, anime os outros.
Anime pessoas, não desanime elas. O mundo dá conta muito bem desse trabalho. Satanás dá conta muito bem desse trabalho. Você não precisa ser boca de Satanás. Você pode ser boca de bênção. Ih, Jesus Cristo. Você pode ser boca de bênção. Satanás dá conta desse trabalho, de desanimar pessoas. Versículo 25. Primeiro, versículo 23, guardar nossa confissão de fé. Versículo 24, animar os outros. Versículo 25. Está até com vergonha de falar? Pode falar. Não deixemos de nos congregar. Vir ao culto não é cumprir uma formalidade, não é cumprir uma religiosidade. Quando eu venho à igreja, eu venho congregar com o corpo de Cristo. E nós deveríamos, como a igreja primitiva, ter grande alegria em nosso coração para estar na casa de Deus em todas as oportunidades que ela abre. Não deixemos de nos congregar como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos o quê? Admoestações. Ainda mais agora que vocês veem que o dia do Senhor... Então, versículo 23, guardar firme a nossa confissão de fé. Versículo 24, cuidar dos outros. Versículo 25, não deixar de congregar. Versículo 26, se tudo isso já aconteceu na minha vida, eu não posso mais continuar pecando de propósito. E o que é pecar de propósito? É continuar vivendo no pecado que bate a minha porta. Se Cristo entrou na minha vida, Ele mudou a minha história, eu tenho que me afastar do pecado. Senão, o que sobra é o que Paulo fala a partir do versículo 27. Senão vai restar apenas o quê? Uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador. Versículo 28, quem tiver rejeitado a lei de Moisés, morre o quê? Ah, pastor, mas lei é lá do Antigo Testamento. Se eu não me engano, eu estou no Novo. Romanos é uma carta de Paulo à igreja em Roma, está no Novo Testamento. E Paulo está afirmando, quem tiver rejeitado a lei de Moisés, morre sem misericórdia, pelo depoimento de 2 ou 3. Agora, versículo 29. Se quem morre por rejeitar a lei de Moisés pelo depoimento de 2 ou mais testemunhas, imaginem, versículo 29, quanto mais severo deve ser o quê? O castigo daquele que pisou o Filho de Deus, que profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado e insultou o Espírito da graça. Pastor, mas quando é que alguém pisa o Filho de Deus, profana o sangue da aliança com o qual foi santificado? Da mesma forma que aqueles judeus gritaram, caia sobre nós o seu sangue. Todas as vezes que alguém rejeita a pregação do Evangelho, está pisando o Filho de Deus. Por isso Jesus disse que quando os apóstolos entrassem numa cidade e saíssem dela sem que ninguém ouvisse a pregação, eles tinham que fazer o quê? Rejeitaram. E aí Paulo, nós estamos em Romanos ou em Hebreus? Já me confundi, perdão. Não estou em Romanos, como eu disse, estou em Hebreus. O autor aos Hebreus fala sobre isso. Então ele diz no versículo 30, pois conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Versículo 31, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Meus irmãos, a Páscoa representa tudo isso. A Páscoa celebra a morte e a ressurreição de Cristo, e a Páscoa nos faz lembrar de que nós temos uma missão: pregar o Evangelho, e aquelas pessoas que rejeitarem a mensagem da cruz, para elas só vai restar o quê? O juízo. Um dia Deus vai julgar o mundo, um dia Deus vai julgar todas as pessoas. Até lá,
o que a igreja deve fazer? Pregar o Evangelho. Em qualquer oportunidade. Em qualquer situação. Porque pessoas neste momento estão caminhando para o inferno. Pessoas neste momento estão pisando o Filho de Deus, como o autor dos Hebreus está falando aqui. E quando eu participo dessa mesa, eu preciso me lembrar dessas coisas. Eu preciso me lembrar o que isso significa. Isso aqui não é uma formalidade, isso aqui é sério. Jesus Cristo disse: façam isto em memória de mim até que eu venha. A mesa não é uma brincadeira, a mesa é um lugar de aliança. E nós precisamos entender que a Páscoa, e sinceramente falando, eu sei que tem igrejas e pastores que proíbem comer chocolate. Eu nunca disse isso. Eu nunca proibi ninguém de comer chocolate, porque eu não vejo nenhum problema em você comer um chocolate. Aliás, chocolate é bom para comer um ano inteiro. Mas a Páscoa, ela não pode ser representada pelo chocolate. A Páscoa não pode ser celebrada pelos princípios pagãos. A nossa Páscoa tem que ser celebrada pelos princípios cristãos. E eu fiz questão de visitar todos esses textos para você entender a seriedade, para você entender por que a igreja prega o Evangelho. E a igreja só prega o Evangelho porque a Páscoa aconteceu. É isso que move a igreja. Este amor pelo próximo. Este interesse pelas outras pessoas. Nós não podemos vir para a igreja apenas para receber. Senão você vai errar o alvo. Jesus Cristo disse que a melhor coisa é dar do que receber. Mas hoje as pessoas só vêm para a igreja para receber. Quando você receber a palavra, quando você receber a instrução da Bíblia, guarde no seu coração e compartilhe isso lá fora. Quando você tiver uma oportunidade, quando alguém abrir a porta, você vai lá e fala. Como Paulo estava revoltado. Mas enquanto ele estava lá esperando os outros, ele começou a pregar. E de repente ele estava dentro do aerópago, pregando o Evangelho, e vidas foram alcançadas. Amém? Feche seus olhos.